Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o quanto o sofrimento ele é uma ferramenta na verdade da vida para nos levar até a nossa essência, tá bom? Todo sofrimento, pessoal, que existe na nossa vida, você aí que está sofrendo, você que está passando por uma situação difícil nesse momento de isolamento, nesse momento de vírus, né? Seja você que perdeu alguém, seja você que tem medo, seja você que está passando por uma situação financeira complicada, né? Todos esses sofrimentos, eles são como se fosse uma espécie de laboratório interior. E aí eles são uma oportunidade para que a gente possa trabalhar em nós e desenvolver em nós as nossas competências, as nossas habilidades, qualidades, virtudes, né? A gente não nasce pronto, a gente vai se transformando e vai aprendendo coisas ao longo da vida. E as situações da vida, elas vão se tornando difíceis quanto mais a gente vai vivendo, digamos assim, uma vida no automático, uma vida inconsciente, né? Por outro lado, quando a gente busca mais consciência do porquê que eu estou passando por isso, o que é que a vida está querendo me ensinar, qual é o meu caminho de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento, as coisas vão se tornando mais claras, o que não quer dizer que vão ficando mais fáceis, né? A vida ela é difícil, seja qual caminho for, mas quanto mais consciência a gente tem, quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente tem uma clareza, uma confiança na vida, uma percepção do que é que a gente está aprendendo ali naquela situação que a gente está vivendo. Sempre bom lembrar que a gente muitas vezes se coloca repetidas vezes em situações, né? Seja situações de sofrimento, seja repetições de determinados padrões, determinadas crenças nas nossas vidas. E quando isso acontece, é importante a gente ressaltar que mais ainda nosso inconsciente está nos colocando nesse tipo de situação. A gente, sem perceber, a gente acaba escolhendo algo porque naquele algo que a gente está passando tem ali algum aprendizado que a gente tem que se dar conta, que a gente tem que se perceber e passar por aquela situação de sofrimento, né? Quando é realmente um sofrimento involuntário, uma ação de violência, uma perda, uma morte, uma coisa que não depende de nós, aí o convite é para que a gente possa se conectar com a dimensão mais profunda do nosso eu mais profundo e se conectar com a nossa dimensão amorosa. Eu já gravei outros vídeos aqui falando da questão das perdas, do sofrimento nesse período, né, de exceção, mas a ideia é assim, quando é uma perda que não depende de nós, é um convite, um exercício para que nós possamos aprender a desenvolver nossa amorosidade, nossa percepção amorosa. E quando é uma situação de sofrimento que nós nos colocamos mais ainda, né, para a gente desenvolver um aprendizado, desenvolver a consciência do porquê que nós nos colocamos nesse tipo de situação, né? Quero deixar aqui uma lembrança de que em várias filosofias, em várias percepções, inclusive na visão sistêmica, que é a que a gente trabalha, existe uma conexão oculta de tudo que existe, seja uma conexão a nível de inconsciente, para quem prefere ver assim, seja uma conexão mesmo a nível ou físico ou espiritual, ou realmente perceber a vida como um grande sistema nas quais as coisas que acontecem elas estão interconectadas. Pode ser, quem prefere acreditar assim, pode ser que exista um espaço para aleatoriedade, mas no geral as coisas importantes elas têm um sentido e cabe a gente buscar, entender, perceber, captar qual é o sentido daquilo que nos acontece. Então todo sofrimento é para despertar nossa essência interna, nossa sabedoria interna, nossa dimensão amorosa interna. E aí é interessante que a gente tem duas figuras que eu quero trazer aqui, que é a figura do Cristo e a figura do Buda, né? Então, cada um deles, por exemplo, o Cristo dizia, vós sois deuses. E o Buda dizia que a diferença entre ele e nós é que ele tinha percebido, que ele tinha despertado para a sua verdadeira natureza, enquanto que nós ainda não despertamos, não conhecemos a nossa verdadeira natureza. E aí é interessante voltar a essa ideia, né, de que o sofrimento é para despertar nosso Buda interno, nosso Cristo interno, nossa dimensão mais íntima e mais profunda de sabedoria, que o Jung chamava de si mesmo e que tem vários outros nomes aí ao longo das religiões, das tradições, da filosofia, mas nós temos dentro de nós essa fonte de amorosidade, de sabedoria, essa fonte que nos conduz ao longo da nossa vida se a gente aprender a perceber que essa dimensão existe dentro de nós. Nós temos, em cada situação que nós passamos, nos sofrimentos, nas dificuldades, nós também sempre temos os recursos que nós precisamos para a nossa transformação, né? Então, seja através dos livros que nós lemos, seja através das experiências que nós passamos, das
relações que nós temos em volta de nós. Tem até uma metáfora aí cultural que é que Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas é cada dificuldade que nós temos na vida, a vida sempre traz também os meios, os recursos, as pessoas. Então cabe a gente procurar naquilo que a gente está passando, qual é a saída, quais as lições, quais os recursos, quais os aprendizados, que coisas eu tenho que fazer, saber e aprender para poder transformar uma determinada situação na minha vida. Mas sempre que eu estou passando por algo, eu tenho dentro de mim, eu tenho em volta de mim os recursos, as possibilidades de superação, de crescimento, de criatividade, de inovação e de nova adaptação a uma nova condição de vida melhor, mais evoluída do que a condição anterior. O sofrimento ele é justamente essa passagem também, né? De uma adaptação anterior que não serve mais, que não funciona mais, para essa percepção de que eu, né, não estou funcionando, minhas crenças não estão servindo, meus valores não estão mais condizentes com a realidade do que a vida está me trazendo, e aí a vida me cobra para que eu dê um salto para um novo nível. Mas como é que esse salto acontece? Através do aprendizado, através de novas crenças, através de uma transformação mental, emocional, espiritual, que cada um de nós vivencia ao longo das nossas vidas muitas vezes, né? Um processo aí simbólico de morte e de renascimento que nós passamos muitas vezes ao longo da nossa vida. E uma última ideia que eu quero passar aqui é que nós não sabemos o que é um verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor de um Cristo, de um Buda, de um ser iluminado, é um amor devastador para o nosso eu, é um amor devastador para o nosso ego, para o nosso pequeno eu que é incapaz, na verdade, de amar totalmente e de dizer sim totalmente para a vida. Mas todos nós somos aprendizes, estamos num processo, né? E eu convido você a mergulhar nesse processo de aprendizado, de evolução, de autoconhecimento, e para quem já está nesse processo, praticar, procurar formas de praticar, procurar formas de trabalhar em si mesmo, através dos mantras, através do Ho Oponopono, através da meditação, através do autoconhecimento, da leitura, da escrita, enfim, uma série de práticas que a gente vai sempre falando aí ao longo dos nossos vídeos, ao longo do nosso trabalho, do nosso canal no YouTube, nossos vídeos aí no Instagram. Então, sempre a gente procura apontar para essa dimensão maior do que nós e que nos chama, nos convida para um nível maior de evolução no amor, de conexão maior no amor e de realização maior na nossa natureza, de reencontro com aquilo que nós verdadeiramente somos. Para o nosso vídeo não ficar maior, vou encerrando por aqui. Curta, comente, compartilhe, para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas, e deixe suas dúvidas, deixe suas sugestões, deixe seus comentários, para que a gente continue fazendo novos vídeos no nosso projeto. Grande abraço a todos e todas, e até as próximas.